Olá pessoal, tudo bom? Uma medida que a gente aqui do Instituto Habilitar está tomando por causa dessa situação totalmente extraordinária, requer medidas extraordinárias também, até para o fato da prescrição de exercício para vocês. Uma vez que as atividades foram suspensas devido à pandemia do coronavírus, a gente traz algumas informações para que vocês possam manter o estilo de vida ativo em casa. E a gente faz isso com base nas orientações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que orienta que se permaneça realizando atividades físicas durante pelo menos 150 minutos por semana em pelo menos 3 dias, dividido 150 em pelo menos 3 dias. E que isso pode até favorecer a melhora do sistema imunológico nesse momento em que a gente está vivendo. Então, nós do Instituto Habilitar estamos prescrevendo alguns exercícios, orientando alguns exercícios com vídeos que você vai receber aqui embaixo, para que você possa realizar a atividade física em casa. Lembrando sempre que o exercício ele é uma forma muito eficaz de melhoria da qualidade de vida, melhoria da saúde e manutenção dela também. Mas alguns cuidados devem ser levados em consideração, como a gente faz aqui no Instituto. Então, o primeiro deles é a intensidade. Uma forma de medir a intensidade é a partir da escala de Borg, que muitos de vocês já viram e utilizam ou já utilizaram aqui no Instituto Habilitar. E que o exercício em casa, sem supervisão, ele deve ser realizado entre relativamente fácil e o ligeiramente cansativo. Então, a intensidade desse exercício, que vocês sintam a intensidade, deve ser realizada entre essas duas escalas aqui. Por quê? Porque o exercício intenso ele pode desencadear alguns problemas também. Então, é muito importante que você saiba interpretar o seu cansaço. E se estiver mais cansado, faz um descanso maior. Se estiver menos cansado, faz um descanso menor. Outra forma também é a frequência respiratória. Quando estiver muito ofegante, é importante diminuir um pouco para poder descansar e não ser um exercício exaustivo, até porque para melhorar o sistema imunológico é necessário que o exercício seja até moderada intensidade. Exercícios de alta intensidade podem deprimir o sistema imunológico, tá? Então, prestar atenção na respiração, se estiver muito ofegante, diminuir. Outra forma também para alguns tipos de exercício é aquela acidose, aquela queimação nos músculos. Se isso acontecer, interrompe o exercício, descansa, faz o descanso de 1, 2, 3 minutos e volta a realizá-lo. Todos os exercícios que a gente está prescrevendo neste momento deve ser realizado entre 2 e 4 séries de 6 a 12 repetições, dependendo exatamente desse cansaço, tá, pessoal? É muito importante o isolamento. O Instituto Habilitar compreende e reforça a necessidade do isolamento, principalmente para você que está ou já esteve conosco, porque o grupo de risco são idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, pessoal, é muito importante manter a atividade física. A gente fez isso para que vocês possam realizar as atividades físicas em casa. Todos os exercícios são plenamente possíveis de se realizar em casa. Nós fizemos uma seleção e estaremos encaminhando para vocês também. Quanto mais nos cuidarmos, quanto antes a gente puder se distanciar, mais cedo a gente vai retornar ao convívio. Tá bom, pessoal? Agradeço muito. Segue essas recomendações, realize os exercícios entre 3 e 5 vezes por semana, que vai poder ajudar muito, tá bom? Grande abraço, pessoal!
Obrigado. O agachamento ele deve ser realizado da seguinte forma: os pés eles devem estar na distância da largura do ombro e com a ponta do pé levemente voltada para fora. Ao agachar, ao descer, os joelhos eles devem seguir essa linha para que o exercício ele possa ser realizado da devida forma. Deve ter cuidado em não projetar os joelhos para o meio. Então tem que ter essa consciência para poder não realizar. Uma forma para quem não tem equilíbrio, não tem domínio do exercício, é o sentar e levantar. Então, com uma cadeira, senta, encosta e levanta. Caso tenha perda de equilíbrio, é interessante ter alguém da família que esteja com vocês para poder auxiliar. Uma forma de aumentar a intensidade é realizar o agachamento com maior amplitude. Então, vai descer mais, mantendo todos esses cuidados e levantar. Alguns dos erros comuns é a projeção do tronco muito para frente, abaixando demais o tronco e não realizando o agachamento, ou de projetar o joelho para frente dessa forma. Então, esse é o exercício do agachamento que está sendo apresentado para vocês. O step é um exercício que é o ato de subir e descer um degrau. Então, isso pode ser feito numa escada. Importante frisar que se tiver perda de equilíbrio, tiver dificuldade de se equilibrar, segurar no corrimão ou na parede. Então, o ato de subir e descer, sobe com um pé, desce com o mesmo pé e vai fazendo todas as repetições. Uma forma de aumentar a intensidade dele é fazer com um pé e ele não sai do degrau. Então ele faz todas as repetições e depois troca a perna para poder fazer com a outra. Então outra forma de aumentar a intensidade é, se tiver numa escada, é pular um degrau e ele vai ficar mais alto. Ou se tiver alguma condição de colocar, que a gente está demonstrando pelo step, aumentando a intensidade, ele se tornar mais alto. Então a amplitude ela fica maior. A prancha é um exercício de estabilização, onde ele pode ser realizado no chão, tá? Permanece na posição por alguns segundos, mantendo sempre o cotovelo alinhado com o ombro, abdômen contraído, quadril contraído e as pernas estendidas. Um erro comum que pode acontecer é a pessoa levantar muito o quadril ou abaixar demais. Às vezes também pode ocorrer o braço ficar muito posicionado à frente do ombro. Esses são os erros mais comuns. Então, uma outra opção para deixar o movimento um pouco mais fácil é fazer a mesma posição, só que com os braços estendidos, tá? Mantendo cuidado de deixar o ombro alinhado com a mão, deixar os braços estendidos para permanecer por um tempo nessa posição. Uma forma de deixar o movimento um pouco mais fácil é realizá-lo em uma superfície um pouco mais alta. Pode ser um sofá, uma cama ou uma superfície mais segura, rígida e mais alta. Permanecer nessa posição por alguns segundos. O exercício é a estabilização, tocando a mão no ombro, onde a gente alinha as duas mãos, ficam alinhadas com os dois ombros
abdômen contraído, quadril contraído. O exercício é tocar a mão no ombro, evitando que o quadril gire e o tronco perca a estabilização. Isso é um erro comum. O ideal é que faça o movimento sem haver movimento de quadril e abdômen. Uma variação do exercício é executá-lo em uma superfície um pouco mais alta, pode ser no sofá, numa cama, e realizar o mesmo movimento tomando os mesmos cuidados. Evitar a rotação de quadril e abdômen e evitar posicionar as mãos muito à frente do ombro. Uma outra opção de exercício é a elevação de quadril ou a ponte. A pessoa vai deitar numa área segura, tá? As mãos paralelas ao seu tronco, e a pessoa vai levantar e descer o quadril. Esse movimento. Uma outra opção de exercício de variação, a gente pode utilizar de uma forma isométrica, onde a pessoa vai manter o quadril nessa posição por um tempo determinado, ou também a gente pode fazer na forma dinâmica, unilateral, onde vai levantar uma perna, outra perna tocando ao solo, as mãos paralelas aos ombros, subir e descer o quadril. Ou se não, a gente também pode usar a opção da isometria, onde a pessoa vai manter só com uma perna no chão, mantendo o quadril no alto e outra perna mais alta. Os erros comuns que acontecem quando a pessoa está fazendo o movimento de descer e subir o quadril não fica alinhado da forma correta, ele começa a fazer um movimento onde não está estabilizado o quadril. Então é sempre importante manter coxa contraída, quadril contraído e tronco contraído, para poder estabilizar bem o quadril, e as mãos paralelas ao lado para ajudar no equilíbrio. Mobilidade de quadril e tornozelo. Inicialmente, ficamos da posição ajoelhado, posicionando uma perna à frente, mantendo o tronco reto, permanece na posição ajoelhada, projeta quadril e joelho à frente, tomando cuidado para que o calcanhar não saia do chão e não perca o posicionamento de tronco. Relaxe a coluna, sempre bem encaixadinho. Tá? Uma variação para deixar o movimento um pouco mais fácil, para quem tem desequilíbrio para fazer no chão, é executar o movimento em pé, projetando quadril e joelho à frente, tomando cuidado para não retirar o calcanhar do chão e projetar o tronco à frente. É um exercício de mobilidade de ombro, pode ser executado com o bastão. Caso vocês não tenham um bastão, pode ser executado com um cabo de vassoura, e o exercício ele se dá da seguinte maneira: o indivíduo ele precisa estar com a postura ereta, de pé, com as pernas afastadas, e executar o movimento de elevação dos braços, com o braço totalmente estendido, dessa forma. É importante se atentar durante o movimento de elevação dos braços a não projeção da cervical para frente durante o movimento, que é algo comumente que acontece. Outra forma de executarmos uma mobilidade de ombro é através de uma parede,
e você vai posicionar as palmas das mãos na parede e realizar um movimento circular com o braço estendido durante toda a extensão da parede. Um exercício de mobilidade de ombro, onde a gente coloca os braços em 90 graus na parede e realiza um movimento de deslize para cima e retorna até o ponto inicial. Outro exercício de mobilidade de ombro é o indivíduo se aproximar da parede numa posição lateral, com uma perna à frente e a outra atrás, onde essa perna da frente ela tem que ser a mesma do braço que vai fazer a ação do movimento, e o indivíduo vai realizar uma circundução, ou seja, ele vai fazer um giro em torno do eixo do ombro dele o máximo que conseguir. Caso ele tenha dificuldade de realizar esse movimento próximo à parede, ele pode se afastar e realizar com amplitude um pouco menor. Um outro exercício é a flexão ou apoio ao solo, onde a pessoa vai deitar de barriga para baixo, as mãos vão estar paralelas aos ombros, onde a pessoa vai realizar a flexão. Lembrando, alguns erros comuns que acontecem. Quando a pessoa está realizando o exercício, ela pode deixar suas mãos posicionadas muito para frente, lembrando que sempre é paralela aos ombros, ela vai ficar um pouco mais embaixo. Um outro erro comum que acontece, o quadril ele fica muito elevado, ou se não, o quadril também fica muito baixo. Então temos que alinhar sempre o quadril com o tronco na posição certa da realização do exercício. Uma outra opção que a gente pode utilizar para as pessoas que têm dificuldade em realizar a flexão ou o apoio da forma original é utilizando o joelho ao solo, tá? Para as pessoas iniciantes ou nível intermediário, onde a gente vai trabalhar a flexão com o quadril e tronco alinhados. Um outro tipo de variação que a gente pode utilizar para a flexão, para as pessoas que têm dificuldade em realizar a original ou de joelhos tocados no solo, é utilizando uma superfície mais elevada, onde a pessoa vai ficar nessa posição, realizando com as mãos paralelas aos ombros, contraindo o quadril e o abdômen para alinhar o tronco e quadril no movimento. É um exercício a fundo, onde o indivíduo ele precisa se atentar em manter uma boa estabilização do tronco, levando uma perna à frente e a outra atrás, realizando o agachamento de forma vertical. A gente precisa se atentar na questão da angulação do joelho, que o joelho não pode se fletir muito à frente da ponta dos seus pés, né? Ele não pode passar da ponta dos seus pés. O indivíduo que não tem segurança em realizar o movimento sem apoio, ele pode se aproximar de uma parede ou qualquer objeto que dê confiança, apoiar e realizar o movimento com a utilização do apoio.
Uma variação do exercício a fundo é você utilizá-lo de forma que você avance à frente, da seguinte maneira: se atentando com a posição do seu tronco, mantendo ele estabilizado, e se atentando também em não flexionar excessivamente seu joelho à frente dos pés. A isometria em elevação frontal, ela é realizada quando, para ficar sentado primeiro, vai elevar os braços até a direção da cabeça. Os braços eles devem ficar todos retos e a palma da mão virada uma para outra. Erros comuns é haver a flexão do cotovelo ou a projeção da cabeça para frente, ou às vezes desse braço ele não ficar na direção da cabeça. Esses são os erros comuns. Então a forma correta é estender os braços à altura da cabeça, que não haja um direcionamento da cabeça para frente. Além disso, é importante que é um exercício em isometria, não deve se prender a respiração. Então, a respiração ela deve acontecer de forma normal. Esse exercício é um exercício conhecido como exercício de escalada ou marcha estacionária, onde o indivíduo ele precisa manter uma boa estabilização do tronco, coluna bem alinhada, um apoio em alguma superfície mais relevada e executar uma boa flexão de joelho e quadril durante o movimento. Caso o indivíduo tenha muita facilidade em executar numa superfície mais elevada, ele pode se direcionar ao solo, manter a mesma postura, uma boa estabilização do tronco e executar o movimento de flexão do joelho e quadril. O exercício de panturrilha, ele necessita a posição de pé da pessoa. Você pode utilizar um apoio na parede e realizar um afastamento, um ligeiro afastamento dos pés em relação de um pé ao outro e realizar uma flexão da planta do seu pé, ou seja, você vai manter uma contração na panturrilha durante todo o movimento. Um outro exercício é a flexão de quadril ou trabalho de marcha utilizando a parede, onde a pessoa vai usar o apoio da parede e vai flexionar o joelho e alternando dos lados. Lembrando de sempre manter a postura e sempre também utilizando da forma mais segura e utilizando o apoio da parede. Outro exercício é o de corrida estacionária, em que no mesmo local é feito um movimento de corrida respeitando uma coordenação contralateral, em que o braço esquerdo, quando estiver acima, a perna direita está acima, e quando o braço direito estiver acima, a perna esquerda está acima. A evolução desse exercício ela pode vir a acontecer um exercício aeróbico, um exercício cardiorrespiratório, apenas aumentando a frequência dele.
perdigueiro é um exercício de estabilização e também de coordenação motora. Iniciamos o movimento em 4 apoios, onde um braço vai ser elevado à frente e a perna contrária estendida atrás, mantendo essa posição por alguns segundos. Uma variação do exercício é realizá-lo de forma dinâmica, aproximando mão do joelho contrário e estendendo em seguida. Um erro comum que acontece durante a execução do exercício é girar o quadril e o tronco, não mantendo o alinhamento do quadril. Outro exercício que a gente pode realizar também é a flexão de quadril com os joelhos estendidos. Então, ó, a pessoa vai ficar deitada, pode até fazer na cama, vai ficar deitada, uma perna vai flexionar e a outra vai realizar o exercício, onde a pessoa vai subir e descer a perna mantendo os joelhos estendidos. Um erro comum que acontece é quando a pessoa está realizando o exercício, ela toca o calcanhar ao chão quando está realizando as repetições. Se tiver com dificuldade de realizar, pode utilizar essa opção, mas o ideal seria não encostar o calcanhar na volta da perna ao solo. O outro fato importante também que vale ressaltar é tomar cuidado com a velocidade de execução do exercício. Trabalhar de forma mais cadenciada, sem acelerar muito a execução. Um outro exercício também que a gente pode utilizar é o desenvolvimento, onde a pessoa vai realizar o exercício sentado, a barra vai começar na posição na altura dos ombros mais ou menos, e as mãos paralelas aos dois ombros. A pessoa vai fazer a extensão de cotovelo e depois flexionar novamente, fazendo esse movimento repetidamente. O exercício é elevação lateral de ombro. A pessoa vai permanecer sentada, vai realizar o exercício sentado, onde a pessoa vai fazer a elevação lateral com os cotovelos estendidos. Esse movimento vai ser repetidamente realizado.